Muito bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz. Aqui estamos neste domingo especial para cultuarmos, louvarmos, adorarmos o nosso Deus, para essa devocional que nos prepara para o tempo da escola dominical. O salmista no Salmo 90, verso 14, fala a respeito de cantarmos louvores ao Senhor e nos alegrarmos com a presença desse Deus também. Satisfaze-nos pela manhã e cantaremos louvores ao nosso Deus. Você está satisfeito? Você está satisfeita? Nós podemos ter a satisfação de nos encontrarmos juntos neste lugar para recebermos do Senhor porção da sua palavra, para juntos cantarmos e adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade. Por isso, eu quero nesta hora convidar você a experimentar deste tempo de comunhão aí na sua casa, a cantar conosco os cânticos que nós estaremos entoando ao Senhor, a recebermos da sua palavra, que cada momento desta manhã, desta devocional, você possa desfrutar da presença do Senhor e assim como o salmista nos convida, que você possa aceitar este convite e satisfazer-se na presença do Senhor pela manhã. Que o Senhor te abençoe, lembrando que cada momento dessa escola dominical é uma oportunidade para você também compartilhar com aqueles que ainda não estão conosco. Por isso, compartilhe aí o nosso link e que você possa abençoar outros irmãos e irmãs também. Que o Senhor seja conosco neste dia. Juntos sim na presença do Senhor, né? Juntos nesse ambiente virtual, mas ainda assim como igreja unida, como igreja que celebra na presença de Deus, cada um no seu lar, mas juntos no mesmo Espírito. Nós vamos agora invocar o nome do Senhor e orar para que a presença de Deus se manifeste no nosso meio, onde nós estivermos. Pai, nós te rogamos, ó Pai, a Tua bênção, Senhor, neste momento, Pai. Abençoa, Senhor, esse tempo de louvor, de celebração, da Tua palavra também, ó Pai, que este culto possa ser uma bênção, Senhor, nas nossas vidas. Que possa ser uma oferta agradável a Ti, Senhor, e que possamos, cada um de nós onde estivermos, sentir a Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. E que possamos, congregados nesse lugar, nesse ambiente virtual, podermos adorar o Teu santo nome. É o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos então, nesse espírito de adoração, louvar ao Senhor dizendo que estamos sim congregados aqui neste lugar, adorando ao Senhor, no espírito de adoração a Deus. Amém? Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer a este povo a quem muito quer bem. Seu Espírito, Ele vai derramar uma igreja forte, edificar para louvor de Tua glória. Vem, Senhor, Sua história escrever através das nossas vidas. Teu querer desejamos, cumpra em nós os Teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Mais uma vez, estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer a este povo a quem muito quer bem.
Espírito Ele vai derramar. Uma igreja forte edificar, pra louvor de tua glória. Vem, Senhor, tua história escrever através das nossas vidas. Teu querer desejamos, cumpra em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Diga, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, e reina hoje aqui. Aleluia, vem e reina hoje aqui, Senhor. Muito bem, nós continuamos louvando ao nosso Deus e tendo em nós um sentimento de que a missão não para. Quantas vezes nós temos falado sobre isso, não é verdade? Você pode ver que a porta evidencia esse momento que nós estamos passando. O templo está fechado, mas a igreja não. A porta pode sinalizar esse tempo de fechamento, ainda que de uma maneira transitória, mas está fechado. Mas a missão do Senhor não para. A missão do Senhor está sempre aberta para receber de mim e de você este comprometimento contínuo. Continue honrando os recursos que a igreja tanto precisa para que esta missão continue. E você honra estes recursos fidelizando através da sua entrega. É tempo de consagrarmos ao Senhor agora, através da continuidade desse momento devocional, nos cânticos que estaremos entoando, mas sobretudo colocando o nosso coração alinhado com a missão que o Senhor confia para cada um de nós. Vamos então, neste momento, olhar para essa porta que está fechada, mas tendo em vista que a oportunidade é muito mais ampla. O Senhor coloca diante de nós uma porta que ninguém pode fechar. E através dos recursos, dos dízimos, das ofertas, que você tem sido fiel, porque o Senhor é fiel para conosco, a fidelidade do Senhor dura para sempre. Então que você possa continuar contribuindo, ofertando, abençoando, para que a missão do Senhor não pare. Que o Senhor muito te abençoe. Melhor a ti eu darei, pois dono de nada sou. Não importa o amanhã, se o futuro é somente teu. Minha motivação é saber que nada me faltará, pois eu sei que o meu Deus em tudo me suprirá. O meu coração se enche de gratidão pela tua fidelidade, por saber que as janelas do céu estão abertas para que minha vida venha maior provisão. O gafanhoto não tocará em nenhuma porção do que o Senhor preparou para ser a minha herança. Melhor a ti, melhor a ti eu darei, pois dono de nada sou. Não importa o amanhã, se o futuro é somente teu. Minha motivação é saber que nada
faltará, pois eu sei que o meu Deus em tudo me suprirá. O meu coração se enche de gratidão pela tua fidelidade, por saber que as janelas do céu estão abertas para que minha vida venha maior provisão. O gafanhoto não tocará em nenhuma porção do que o Senhor preparou para ser a minha herança. Sobre a minha cabeça existem bênçãos, muito mais além do que eu possa imaginar. Mas estou certo que os meus celeiros serão fartos do melhor, dos frutos dessa terra. O meu coração se enche de gratidão pela tua fidelidade, por saber que as janelas do céu estão abertas para que minha vida venha maior provisão. O gafanhoto não tocará em nenhuma porção do que o Senhor preparou para ser a minha herança. Para ser a minha herança. Para ser a tua herança. Para ser a nossa herança. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por esses dízimos, ofertas, Senhor, que foram transferidos, ó Deus, para a tua casa. Ó Pai, nós te agradecemos porque nesses momentos difíceis o Senhor tem provido, Senhor, as nossas necessidades. E o que nós trazemos a Ti neste momento, Senhor, é fruto, em primeiro lugar, da tua fidelidade sobre nós, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de poder ofertar e dizimar em Tua casa. Obrigado por fazermos parte, Senhor, dessa obra e podermos consagrar a Ti as nossas vidas, ó Deus, em primeiro lugar. Continua, Senhor, multiplicando esses recursos, continua abençoando a administração desses recursos. É o que nós lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Ai, que saudade de todo mundo! Peraí que eu vou chamar meu amigo, tá bom? Juca! Juca, amigo! Oi, Titina! Juca, tudo bem com você, Juca? Tudo bem, Titina? Que saudade de você! Fala oi pras crianças! Oi, pessoal! Tudo bem, Juca? Como foi sua semana? Minha semana foi muito boa. Você passou Titina, bem, Juca? Passei. Ai, Titina, que bom! eu fiquei na minha casa lá no meu quarto pensando, falando sozinho, se desse pra gente falar com Jesus pelo Zoom, pelo WhatsApp, ligar pra ele. Tá, entendi, Porque Juca. Deus é tão bom, ele nunca fala não. Ah, sim, nunca fala não. Nossa, Juca, isso é muito legal. Você já pensou fazer um zap pra Deus? Nossa, Juca, que legal que seria, né, Juca? Nossa, muito legal. Aquele negócio de vídeo, aquela chamada de vídeo. A gente conversar com Deus, assim que todo mundo tá fazendo agora, né? Já pensou, Juca? Que legal. Ai, que legal que seria. Nossa, seria muito legal mesmo. Mas não é assim, Juca. Não é assim que funciona, Juca. A oração, ó, é o joelho no chão, Juca. A gente tem que orar, falar com Deus.
sabe? A gente conversa com Deus quando a gente ora. Juca, quer ver que legal uma coisa? Eu tenho aqui, Juca, um negócio que eu preparei. Olha, tadã! Olha, Juca, que legal! Sabe o que é isso? O que, Titina? Um semáforo! Viu, crianças? Um semáforo. Olha, Juca, sabe o que significa um semáforo? Sim, Titina. Para que serve? Para os carros ficarem atentos. Para Esperar e seguir, não é isso? Isso mesmo. Aqui, crianças, olha só. Tá escrito no vermelho não, aqui no amarelo espere e aqui tá escrito sim, Juca. Isso daqui, Juca, tá representando a oração da vida da gente, Juca. Juca, nem sempre você falou que Deus não diz não. Não é assim, Juca, viu? Ó, nem sempre as orações são ouvidas, Juca. Olha, às vezes O que, Titina? Deus vai dizer não pra gente. Sim, Juca. Deus vai dizer não, mas se Ele diz não, não é porque Ele não gosta da gente, Juca. Não é isso. Tá bom, Titina. Juca, Ele ama demais a gente. Então Ele tá cuidando de nós. Às vezes o não de Deus é porque Ele tá cuidando, Ele tá tratando do nosso coração, Juca. Tá Não bom, é o Titina. momento certo para Ele responder aquela oração. Entendeu? O que a gente pediu, sabe? Esse momento que a gente está vivendo, quanta coisa, né, que tá acontecendo. É isso. E esse daqui, Juca, que tá dizendo... Oi, Então, Juca. esse não, ele não fala por mal, né? Não fala por maldade, é porque Ele ama a gente, porque Ele ama muito a gente. Tá bom. E o espere, Juca, é porque Ele tá preparando a gente pra gente receber a resposta de Deus. Ó, Juca, tá preparando pra gente receber tanto não como um sim. Que a gente nem sempre, Juca, tá preparado pra isso, pra receber um não. Poxa, eu vou ficar muito triste, ai, Deus não me ouviu. Ou o sim, que a gente vai se pulando de alegria, que é assim que a gente fica, não é? Então, o espere é pra isso, é pra preparar o nosso coração, pra gente se preparar para receber a resposta de Deus pra nossa vida. E o sim é o que a gente quer ouvir. A gente só quer ouvir o sim de Deus, não é? Sim, Titina. Só que a gente tem que entender que nem sempre é isso, porque Deus tem um propósito para a vida da gente. Viu? Ele tem um propósito. E às vezes a gente quer uma coisa, quer muito uma coisa, mas não é aquilo que Deus está preparando para a vida da gente, Juca. Não é. Mesmo, Titina. Viu? Então, a gente tem que, ó, tá? Preparando o nosso coração para a gente receber isso, essa resposta de Deus. Viu? E por isso a gente tem que continuar orando, falando com Deus, tá? Conversando sempre com Deus, pra gente conseguir entender o que Ele quer pra nossa vida. Viu, Juca? Tá bom, crianças? Juca, ó, eu vou deixar o meu semáforo aqui. Ai, que coisa linda esse semáforo, né, Juca? Você entendeu, né? Entendeu o que significa, né? A gente tem que estar sempre com o nosso coraçãozinho preparado. Juca, vamos cantar uma música que fala de oração? Vamos, Titina. Telefone do céu. A gente tem que orar pra gente falar com Deus. Tem uma música bem legal. As crianças conhecem. Vocês já ouviram, criança? Vamos cantar com a gente? Vamos lá? Olha que legal! Olha, Juca! Olha, Juca! Que legal! Entro no meu quarto e fecho a porta. Na intimidade, ligo pro meu Deus. É ligação direta, a linha está aberta. Nunca tá ocupado, não tem erro não. Se você quiser e se precisar, você pode ligar, Deus tá te esperando, é só você ligar, Ele atenderá. Telefone do céu, é joelho no chão, é a oração. Telefone do céu, é joelho no chão, é a oração. Telefone do céu, é joelho no chão, é a oração. Telefone do céu, é joelho no chão, é a oração.
Entro no meu quarto e fecho a porta na intimidade. Ligo pro meu Deus, é ligação direta, a linha está aberta, nunca dá ocupado, não tem erro não. Se você quiser e se precisar, você pode ligar, Deus tá te esperando, é só você discar, Ele atenderá. Telefone do céu, é joelho no chão, é a oração. Telefone do céu, é joelho no chão, é a oração. Telefone do céu, é joelho no chão, é a oração. Telefone do céu, é joelho no chão, é a oração. Que legal, né, escutar? Joelho no chão, é oração. Telefone do céu, telefone do céu, telefone do céu, telefone do céu, telefone do céu. Uhul! Que legal, né, Juca? Tina. Você viu que lindo? Telefone do céu é a oração. Viu? Quando a gente quiser falar com Deus, a gente entra no quarto da gente e a gente fala com Deus. A gente põe o joelho no chão e fala com Ele. Viu? Sim, mas aonde a Tina. gente estiver, a gente vai conversando com Deus, que Ele ouve as nossas orações. Viu, Juca? Tá bom. Viu, crianças? Crianças, continuem se cuidando, tá bom? Continue se cuidando, que Deus continua cuidando da gente, continua usando a máscara, né, Juca? Sim, Tina. Você tá usando a sua máscara? Eu tô usando. Eu também tô usando a minha máscara. Quando precisar, aquele álcool gel, lavar bem as mãos, né, em casa, tá bom? Continua se cuidando. Que Deus abençoe todo mundo. E a gente tá morrendo de saudade, né, Juca? Sim, Tina. Dá tchau pras crianças, Juca. Tchau, pessoal. Fica com Deus, Tchau. crianças. Deus abençoe. Tchau. Muito bem, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17, verso de número 17, dentro do contexto da oração sacerdotal de Jesus. O verso de número 17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus, depois de ter orado por si mesmo, ele vai agora orar pelos discípulos. Ele vai pedir para que esses mesmos discípulos continuem caminhando na perspectiva daquilo que foi vivido, daquilo que foi compartilhado. E santificar-se, na verdade, é um desafio que nós também temos nos dias de hoje, embasados na revelação. A palavra do nosso Deus, ela já foi revelada e ela continua sendo revelada, independente dessas portas estarem fechadas. É importante pensarmos que a palavra do Senhor, que é a verdade, faz com que continuamente nós possamos olhar para aquilo que nos motiva a seguir adiante. Seguir adiante olhando para a revelação constante, seguir adiante olhando para as circunstâncias que desafiam-nos a ter um posicionamento que faz com que o mundo veja em nós essa diferença. Eu quero nessa manhã convidar você a ter um coração preparado para o tempo da escola dominical, olhando para essa oração sacerdotal de Jesus, sobretudo para o pedido dele a respeito dos discípulos, pensando em mim e em você também envolvidos e incluídos nesta oração, envolvidos e incluídos neste pedido, nesse desejo constante de sermos santificados na verdade. A palavra do Senhor é a verdade. Aquilo que nós vamos receber através da escola dominical é o conhecimento ainda maior desta palavra que nós precisamos ter. E caminhamos pautados nesta palavra que faz com que tomemos as decisões corretas, tenhamos sensibilidade para com as pessoas que se aproximam de nós, enxerguemos diante de tudo aquilo que temos vivido um tempo de oportunidade, mas também de termos paz em nossos corações para seguirmos à frente. Que o Senhor fale com você a partir da escola dominical, da aula que vai ser ministrada, que o Senhor fale com você ao longo deste dia e que você tenha no seu coração o desejo de santificar-se cada vez mais, na verdade, na palavra revelada,
que é viva e eficaz para o nosso viver. Que Deus te abençoe. Eu tenho 2 avisos para fazer para os irmãos e irmãs, e eu queria que você prestasse muita atenção neste momento, porque é importante alinharmos alguns aspectos, sobretudo da escola dominical, e agora do mês de julho, que já vai chegar na próxima semana. Nós temos alguns ajustes e algumas propostas que estão sendo feitas para esse tempo, em que já foi sinalizado e você já tem recebido essas informações a respeito dos cultos presenciais que ainda não voltarão. E quando voltaremos apenas com o culto vespertino. A escola dominical permanece assim por um tempo. A escola dominical permanece online. E no próximo domingo nós começaremos o mês de julho com uma proposta diferente. Temos algumas aulas e algumas salas da escola dominical que estarão seguindo o protocolo também daquilo que já foi experimentado nos anos anteriores, do tempo de férias, do tempo de descanso, mas a sala dos adultos permanece. A aula da escola dominical nesse mesmo link permanece. Só que domingo que vem nós teremos uma experiência diferente. Nós não vamos para o ar às 9 da manhã, e sim às 10. Teremos aí uma pequena alteração no nosso horário em função do tempo de férias, tanto para a sala dos jovens, dos adultos, das congregações, para que foquemos e tenhamos através desse espaço da aula após esse tempo devocional como um convite exclusivo para toda a igreja. Então, no próximo domingo nós começaremos com a experiência da escola dominical, da devocional e escola dominical às 10 horas da manhã. Nós estaremos avisando ao longo da semana, mas apenas para que você se programe para não mais acompanhar as transmissões a partir das 9 e sim das 10 horas da manhã. O outro aviso, o outro convite que eu quero fazer para você é sobre o nosso próximo Drive, o Drive da Solidariedade. Nós já tivemos 2 edições e agora nós teremos a terceira, um pouquinho diferente, e ela acontece no próximo sábado, dia 4 de julho. Nós estaremos aqui na igreja apenas no período das 10 da manhã ao meio-dia, porque não vai ser apenas um Drive solidário da ação social e uma integração de alguns ministérios, sobretudo Ministério de Altar, Ministério de Ornamentação, que vai oferecer para você uma novidade para a ceia do mês de julho, que é o kit da ceia do Senhor. Todos os meses nós fizemos as 2 experiências anteriores, né? O mês de junho, o mês de maio, nós tivemos, mês de abril também, nós tivemos a ceia feita com os itens a partir da nossa própria casa. E nesse mês nós teremos um movimento diferente, para que você possa vir ao Drive, trazer o alimento, trazer a sua doação, trazer talvez a sua contribuição, você que não tem feito pelo aplicativo, não tem feito pelos dados bancários, transferência ou depósito, você pode trazer aqui na igreja no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, e você vai receber o kit da ceia do Senhor, pão e cálice. E nós estaremos então celebrando no domingo, dia 5, no culto da noite, a ceia do Senhor com o kit que você vai receber. Mas muito importante este aviso, que você entre em contato com a nossa secretaria e confirme que você vai retirar os elementos aqui no nosso Drive. Nós estamos preparando aí para toda a sua família, mas é importante que você sinalize quantas pessoas da sua família estarão aí com você nesse dia. Nós queremos distribuir o kit completo para a sua casa, para a sua família, para que juntos tenhamos esse momento todo especial da ceia do Senhor nesse mês de julho, que será diferente, que será envolvente, que será ainda maior no aspecto da nossa comunhão. Amém? Então, próximo sábado estaremos aqui das 10 ao meio-dia para receber a doação dos alimentos, para que você possa trazer as suas ofertas, para que você possa também receber o kit da ceia do Senhor. Que possamos aproveitar este momento, desfrutar deste momento, entender que é um momento diferente e tudo aquilo que nós temos feito é para que a gente minimize esse tempo de distanciamento e esse tempo tão desafiador que para nós tem realmente impactado na nossa vida e na nossa caminhada. Mas assim é importante entendermos o quanto Deus tem nos abençoado com tudo isso. Que Ele continue nos abençoando. Eu quero agora te convidar para a escola dominical. Nós vamos ter um tempo de oração, nos prepararmos para a aula que segue a seguir nesse mesmo link. Que você possa compartilhar, que você possa convidar outras pessoas, mas sobretudo que você possa aproveitar a aula que foi preparada e todo o movimento que foi feito nesta manhã para levar ao seu coração aquilo que o Senhor já preparou anteriormente para mim,
para você, para cada um de nós. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esta manhã, por este privilégio de estarmos reunidos como igreja, por cada família que nos acompanha, por cada irmão, cada irmã e agora de uma maneira especial, pela escola dominical, pela aula que teremos, pela vida daqueles que prepararam, ó Pai, em cada uma das faixas etárias que receberão os estudos da Tua Palavra, aquilo que foi preparado segundo o Teu coração. Pedimos que a Tua bênção seja sobre a Tua igreja nesta hora e que, ó Deus, tudo aquilo que nós temos nos preparado e aquilo que temos oferecido ao Senhor, Tu possas receber de uma maneira a abençoar ainda mais o Teu povo neste lugar. Que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre as nossas vidas, a nossa igreja, as nossas famílias e assim permaneça conosco hoje e sempre. Amém e amém. Você tenha uma excelente escola dominical. Que o Senhor te abençoe. Às 19 horas nos encontramos em culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Um bom domingo. Graça e paz. Bom dia, graça e paz. Bom dia. Vamos falar hoje sobre o assunto. Qual é o assunto, Valéria? Triunfalismo, ilusão, falha e decepção. Discipulado, chamado e serviço. Nós vamos trabalhar alguns textos que já conhecemos. Sim. O texto básico que a gente vai usar é João, capítulo 21, versos de 1 a 15. Vocês podem, enquanto isso, já irem abrindo suas Bíblias. Que é o texto que aparece em seguida. Esse texto aqui. A gente vai fazer leitura, né? Sim. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 filhos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: "Vou pescar." Os outros responderam: "Nós também vamos com você." Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: "Filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer?" Eles responderam: "Não." Então Jesus disse: "Joguem a rede à direita do barco, e vocês acharão." Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor." Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixes por cima, e também havia pão. Jesus lhes disse: "Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar." Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo tendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: "Venham comer." Nenhum dos discípulos ousava perguntar: "Quem é você?" Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a 3ª vez que se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: "Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam?" E ele respondeu: "Sim, Senhor, sabe que eu amo." Jesus lhe disse: "Apacente os meus cordeiros." Jesus perguntou pela 2ª vez: "Simão, filho de João, você me ama?" Ele respondeu: "Sim, o Senhor sabe que eu amo." Jesus lhe disse: "Pastoreie as minhas ovelhas." Pela 3ª vez, Jesus lhe perguntou: "Simão, filho de João, você me ama?" E Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela 3ª vez: "Você me ama?" E respondeu: "O Senhor sabe todas as coisas. Sabe que eu o amo." Jesus lhe disse: "Apacente as minhas ovelhas." Que é o contexto que a gente tem aqui, né? Jesus apareceu aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. E o que a gente tem é depois do quê?
da morte e ressurreição de Jesus. Ele apareceu de novo, não era a primeira vez que ele apareceu. Né? Isso está aí no texto, ele apareceu novamente. E aqui estava um grupo que já tinha visto Jesus antes. A gente tem Simão Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos que estão ali. E aí, quando um disse, vou pescar, né? O Simão disse, vou pescar, falaram, bora pescar. Bora lá. Então, pegando aqui o contexto, a gente vê que Jesus já havia aparecido, não foi a primeira aparição de Jesus. Aqui, um pouco antes, já fala, em João 20, o que fala? Que naquele primeiro dia, né, o primeiro dia da semana, que é o dia da ressurreição, ele aparece para quem? Para os discípulos. Estavam trancados e com medo. E Dídimo, por exemplo, estava lá. Tá? Então, ele não estava na primeira vez, mas ele estava na segunda. Uma semana depois, Tomé estava com eles quando Jesus coloca-se no meio deles. Na primeira vez Tomé não estava, mas estavam os demais. Depois estava. Então a gente tem um grupo que viu Jesus uma vez, 2 vezes, e vai ver novamente agora. Tá? E aí a gente tem algumas perguntas. Sim. É o que eles estavam fazendo ali? Que raios, depois de Jesus ter ressuscitado, que eles estão fazendo ali pescando, gente? É o que a gente pode perguntar. E uma coisa que a gente pode ver, será que eles sabiam quem era Jesus? Ou será que a essa altura eles estavam confusos? Porque de repente eles podiam pensar que sabiam. Uhum. E de repente falar, mas será que eu realmente sabia? E a gente tem aqui uma coisa que é interessante, que é, eles viram Jesus um dia, viram Jesus outro dia, mas quando Jesus aparece na praia, eles não reconhecem Jesus. Né? O que será que eles pensavam? A gente vê que esse grupo está confuso, e tem uma hora que eles pensam, olha, ele é rei dos judeus, ele é o rei dos reis. Então aqui a gente tem, por exemplo, aquela hora do Hosana, ele é rei dos judeus, Hosana, nas alturas. O que a gente tem? Olha, Pedro está lá dizendo, olha, eu vou dar a minha vida. Quer dizer, isso aqui é tão incrível que merece que eu entregue a vida. É o reino restaurado. Aí dá a hora do pânico. Peraí, como assim o rei está preso? Então a gente tem essa... O rei não pode estar preso. Não, nunca vi, eu não conheço. A gente começa a ter essa não é coisa... possível. O não reconhecimento de Jesus já vinha de antes. Pedro, quando ele diz, eu não conheço esse homem, não sou eu, se não é um discípulo, não sou eu, nem conheço, ele não conhece mesmo. Tá? O que a gente pode perceber? É essa relação de andar com Jesus e não conhecê-lo, essa consciência de que nem mesmo esse andar próximo trouxe um conhecimento de quem ele é. Que a identidade de Jesus, ela realmente não é tão fácil assim de reconhecer. Jesus não se enquadra em vários dos padrões esperados. Né? Uhum. É o rei? É um profeta? Como é que ele morre? Ressuscitou? O que ele está fazendo na beira da praia? Ressuscita a gente, mas como assim ele morreu? Morreu, ressuscitou, mas o que ele deve fazer na beira da praia? Por que ele não está invadindo Roma? Por que ele não está indo lá sentar no trono de Davi ou reconstruir o templo? Sim. A gente tem uma sequência de ilusão e desilusão. Mas então... Que a gente podia esperar, né, Alessandro? Acho que essa sequência de ilusão e desilusão, a gente consegue organizar em fases? Talvez. Vamos pensar um pouquinho. Essas expectativas. Sim, fases dessas expectativas. Várias coisas que podia se pensar de Jesus. Que ele seria um revolucionário, ele ia tomar o trono,
restaurar o povo de Israel ao lugar onde Israel deveria estar. Uhum. Mas, na fase 2, Sim. de repente, Jesus foi para a categoria de... Jesus não é diferente de outros profetas Como que morreram. Moisés ou Elias, não é? Morreu, falou o que tinha para falar e as coisas continuam do jeito que estão. Eliseu. Sim. Um grande profeta se levantou. A gente tem muito essa questão, mas Mas morreu. morreu. Mas o Como os outros povo profetas foi morreram. rejeitado pelo povo e morreu. Agora, na fase 3, ele ressuscita. Agora vai. Agora vai. Agora César que se cuide. Olha o contexto que a gente tem. A gente tem um império terrível, opressor, que impõe pesados tributos, que submete, que passa o rolo compressor mesmo, que submete várias nações. Nações maiores estão submetidas ao Império Romano. E, claro, Israel, uma nação menorzinha, acabou também É interessante capturando. que muitas vezes a gente consegue sentir um pouco dessa atmosfera naquele seriado, o The Chosen. Sim, é uma dica, né? Sim. Você pode assistir. Chosen. Fica a dica. Se tiverem aqui na dúvidas, tela. a gente pode dar informações de como vocês conseguem. E é importante, tem em português. Sim, tem em português, né? Mas é esse contexto muito opressivo. Sabe? Para eles, aqui em Israel, é complicado lidar com uma repressão forte, com um imperador que se dizia rei, e que se dizia Deus, na verdade, que era um Deus na terra, né? Então, você tem a crença num único Deus e o imperador que adora 200 deuses, diz que é um Deus também, e a gente tem um trânsito de soldados que trazem seus deuses e suas crenças, né? E aquilo assusta. A Galileia, que era uma área misturada, chamada de Galileia dos Gentios, viveu muitas revoltas populares, inclusive durante o próprio período em que Jesus vive. Nós temos outros que dizem que são Messias e são crucificados a rodo. Agora, então, só que agora talvez eles esperassem, né, que vai ser diferente. Se esse homem, se esse não é um profeta, ele é Deus e ele pode destronar o imperador. Não sou da sua boca? Agora vai. De repente, a expectativa é essa. O projeto deve estar em andamento, mas eles não foram chamados para essa festa. Por que será? Não nos convidaram para essa festa? Pois é. Né? E aí, o que acontece? Por que será que eles não foram chamados para esse projeto de destronar o imperador e assumir o controle? Eu fico pensando. Será que eles são muito simples? Não, agora Jesus vai andar lá no meio dos reis e a gente aqui não é gente, a gente é que é iletrado, não tem conhecimento, pescador. Então Jesus andou com a gente, mas agora que ele vai ser rei, ele vai procurar gente à altura para ocupar os postos chaves nesse novo reinado dele. Pensando que eles imaginam, Jesus é Deus. Logo, não faz sentido restaurar apenas o trono a Israel, mas destronar Roma. Então, quem sabe vai chegar em Roma, assim, derrubando palácios, né? Destronando o imperador. E o meu lugar não é Roma. Eu sou um pescador. Se eu sou um pescador, puxa, meu lugar não é Roma. Além do mais, depois de falhar tanto, será que dá para Jesus confiar num pessoal desse? Não dá para escolher esse povo para ministro, né? Não dá. Jesus triunfou e tudo, agora não tem lugar para eles, né? Como é que vai saber? Como é que vai ser isso? E aí Jesus está lá. Falhou. Quem chama gente falha? Gente que sabidamente falha, né? Para ser ministro. Jesus está aqui só para mostrar para a gente que, olha, eu estou indo agora chamar gente que não falhou porque vocês falharam, agora vocês estão fora. Era uma forma de pensar também, quem sabe? Quem sabe, né? Agora vamos chamar uns letrados, gente que não falha, que não firme. Mas aí, o que acontece? Jesus estava ressuscitado, estava no corpo glorificado, havia vencido a morte.
Sim, a gente pensa, né? Como é que as pessoas, quando Jesus ressuscitou, não o reconhecem? Vamos imaginar. O básico é um corpo moído de pancada, inchado, sangrando, suado no momento. E agora, não, agora é um corpo que não está mais inchado, que não está mais cheio de sangue, todo esfacelado, não. Um corpo inteiro novamente. Aí eles não reconhecem. E aí, claro, ele podia aparecer como? Aparecer com milhões de anjos, montado num cavalo, pronto a ocupar o reino. Como as cenas apocalípticas mostram. Sim. Só que tá ali no meio, servindo no ambiente deles, andando com eles, servindo pão e peixe. O rei do universo está ali fazendo isso. Como assim? É a sequência do texto. Ele chega para eles e pergunta: ei, tem alguma coisa para comer? Não. Então lança ele, vai lá pescar. E quando eles chegam, é uma cena tão lindo. E eles veem o quê? Uma fogueira, peixe sobre as brasas e pão. Jesus prepara a refeição para ele, prepara o jantar. Exatamente. Então é aquilo. Aí a gente pode ficar mais confusos ainda. Peraí. Demais. Eles nem têm coragem de perguntar. Nem tem coragem de perguntar. Porque provavelmente não estão entendendo muito do que está acontecendo. Mas e aí? Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu. No lugar onde antes eles já tinham perguntado quem é esse que até o vento e o mar obedecem. E aí? Aí o que acontece ali? Um dos caras que estava ali era o Pedro. Pedro, ele achava que era forte, defensor de Jesus até as últimas consequências. É interessante que muitas vezes a gente pinta a figura de Pedro como um cara que é meio que um fanfarrão. Um cara que chegou uma hora, fez bravata, falando: ó, Jesus, eu vou até a morte, eu vou até onde o Senhor for e não vou deixar pegar o Senhor. E o cara que fez uma bravata e na hora que realmente os soldados chegaram, ele fugiu que nem um frango. Muitas vezes as pessoas falam de Pedro desse jeito. Essa né? É uma imagem muito correta. Pedro é mais complexo. Mas, olhem bem. Pedro chega lá e puxa uma espada e arranca a orelha de um soldado. Ou seja, a espada que Jesus está lá, ele usa. E se Pedro tem a coragem de usar aquela espada contra aquele grupo de soldados treinados, provavelmente o maior número, nós não estamos falando de um medroso nem de um covarde. Não. Nós estamos falando de alguém que, de certa forma, ele cumpriu o que ele prometeu. O problema é que ele foi cumprir ao jeito dele. E ele tinha uma imagem distorcida de Jesus. Agora, ele poderia morrer para salvar o rei dos judeus, mas quando Jesus morre, quando ele vê que a coisa é séria, que Jesus vai morrer na cruz e não vai fazer nada, agora, quem é este? Quem é esse? Os ventos obedecem? O mar obedece? Mas ele não move uma palha para descer da cruz e mandar tocar fogo em todo mundo. Sim, provavelmente, quando Jesus para aquilo que era a luta que Pedro prometeu fazer, e fala: não, para, Pedro. E ainda por cima, restaura a orelha do soldado. O soldado que Pedro seria capaz de matar para salvar Jesus, Jesus vai lá e restaura a orelha daquele soldado. Então, de repente, Pedro se viu sem chão, falando: ok, mas o que eu prometi não resolve, não vai resolver, e agora eu não sei para onde eu vou, não sei o que eu faço. Cadê a glória? Cadê o glamour disso tudo? Eu estou vendo um homem que serve pão, serve um soldado que perde a orelha. E aí, de repente, quando Pedro está disposto a lutar até as últimas consequências, Jesus para aquela luta e, de repente, Pedro fica com aquela sensação. É assim que isso termina? E Pedro, então, ele percebe uma coisa: Jesus não se encaixa naquilo que ele pensa. E nem depende dele. Jesus ressuscita sem que ele tenha feito nada. Mas se Jesus não se encaixa na expectativa dele, em que Jesus se encaixa? E naquele momento em que Pedro está negando Jesus, Pedro está perplexo, porque Pedro provavelmente não sabe mais. Está perdido. Mas como ele era um super crente,
E a coisa falhou. A coisa falhou e agora ele está Ele queria a perdido. glória, o poder e falhou. Ele está vendo um homem servindo. Né? Quando Pedro fazia as coisas, para Jesus fazer as coisas, tipo, tentando abrir o caminho para Jesus tomar o poder, Jesus não fez nada. Uhum. Quando Pedro não fez nada, Jesus ressuscitou. Ressuscitou. Aqui tem um ponto que é interessante. Pedro age, nada. Pedro não faz nada, está lá, falhou, está quietinho no seu canto. Jesus faz algo absolutamente grandioso. E aqui tem uma lição para a gente aprender. Deus não depende da gente para agir. Aliás, ele não age necessariamente por algo que a gente tenha feito. Né? Uhum. Pedro aprende que Jesus não depende dele. Tá? Não depende da intervenção dele. E, portanto, não é afetado pelas falhas dele. Ok? Isso é importante que a gente dá. E aí, olha só, o que é importante a gente falar? Há modelos de discipulado Sim. que eles pregam que nós somos salvos pelo que nós fazemos. Olha, se esse modelo de discipulado fosse aplicado a Pedro estava numa roubada, acabou para ele. Não Talvez há... ele pensasse um pouco disso, né? Eu Sim. devo fazer alguma coisa para Jesus, para ele me abençoar, para o reino de Deus chegar, para Israel ser restaurado, para o império ser derrubado. Eu preciso fazer alguma coisa para isso acontecer. Se você não fizer a coisa certa, Deus não vai agir. É o que muita gente diz. Mas será que esse modelo está certo? Mas então a gente já vinha falando. Sim. A gente vinha falando de Pedro. E a gente pode recapitular um pouco dos passos. Dessa... Pedro, que se mostrou capaz até mesmo de matar por Jesus. Né? Negou que conhecesse. No momento, quando ele ficou decepcionado, ele negou. Voltou para a vida antiga dele, que era algo mais concreto, né? Era pescador. Que ele sabia. É aquilo, vamos voltar então a fazer aquilo que a gente sempre soube fazer antes, né? Que era pescar. Exatamente. E agora, Jesus aparece ali, na hora que ele está pescando. E por um momento, Pedro faz menção até de se jogar ele se joga na água, como se talvez ele tivesse alguma dificuldade para encarar Jesus de novo. É bem complicado, né? É como encarar as próprias desilusões e decepções. Sim. E aí, o que acontece? Quando tudo falha, muitas vezes vem a fuga. Ele acha que está tudo acabado. E aí a gente tem aquela pergunta: você já falhou alguma vez e quis voltar para sua vida antiga? Conhece alguém que passou ou passa por isso? Pedro tentou. Falhar dói. Acho que uma lição muito linda sobre a falha, a dor da falha, o arrependimento, é no Salmo 51. Né? Que Davi fala: o meu pecado ele sempre me persegue, eu não consigo fugir dele. É horrível. Né? E, ok, não é só o Novo Testamento. O que Paulo falou mesmo? Não entendo o que eu faço. Não entendo, gente. Olha, eu não me entendo. Pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Miserável homem que eu sou. Bom, o Pedro está aí, junto com todos nós, nesse meio. Né? Só que essa mensagem da graça é muito interessante, porque Davi falhou, foi usado por Deus. Paulo falhou, foi usado por Deus. E Pedro falhou e também Jesus também foi atrás dele. Dentre vários. Dentre vários. Há um processo de restauração que não depende da pessoa. É interessante que a gente... Depende do arrependimento, obviamente, mas que é produzido por Deus. A gente está estudando um outro assunto no nosso curso de teologia. E um dos comentários que a gente leu hoje sobre alguns textos bíblicos falava que a Bíblia não tem a preocupação de apagar as falhas das pessoas, dos homens de Deus. Sim. Ele mostra
onde a pessoa falhou, porque é preciso muitas vezes mostrar o caminho da falha para mostrar o caminho da restauração. E mostra então a falha de Davi, a falha de Pedro, a Paulo se confessando falho. Sim. Então, isso é fundamental quando a gente pensa no Evangelho, na caminhada com Jesus. É essa ideia de que somos humanos. Não é pelo que fazemos que somos salvos. É pelo que Deus faz. Que Deus vai a nós. A questão é como nós respondemos a esta ação de Deus. Tá? E aí a gente tem as expectativas versus a realidade. Por exemplo, era propósito de Jesus restaurar Israel? Era. Mas não exatamente no jeito, nem no tempo em que talvez eles estivessem esperando. Exato. A pessoa vai terminar? Vai, mas os caminhos do Senhor são melhores definidos do que a nossa resposta, nossa necessidade de resposta imediata. A gente quer uma coisa tipo, agora. Bom, Demorou. e a ideia de arrumar um cargo legal nesse novo governo de Jesus? Bom, eu pensava que só tinha no Brasil, sem Isso é comentários. melhor não comentar. Uhum. Né? Estavam querendo fazer de Jesus seja um bom QI, né? Bom, O problema é quem indica. que quem os indicaria para Jesus depois do que eles tinham feito nas suas falhas. Sim. Quem indicaria aquela equipe? Agora, por outro lado, será que eles eram gente simples demais para ajudar no projeto de Deus? Agora que Jesus estava glorificado, que era um rei. Será que eles eram simples demais para seguir? Bom, quem conhece um Jesus um pouquinho melhor não faria uma pergunta dessas. Quem leu Atos dos Apóstolos pode ver como gente simples assim impactou o mundo. Só que eles não tinham vivido ainda o Atos. Eles Pois não é. tinham ideia do que eles iam fazer. Que haveria uma restauração, que haveria um fim da opressão, que haveria um fim do império, que eles ali na periferia do império causariam depois Tanto barulho. tanto barulho. E eles podiam pensar que mais, Valéria? Falhamos na hora em que Jesus precisava, então agora a gente é carta fora do baralho, né? Mas enfim, Pedro, tá com medo de quê? Jesus está ali também para restaurar Pedro. A gente vê, a partir do versículo 15, que as conversas de Jesus com Pedro são incômodas, tá? Bem no ponto da ferida, mas são curadoras, são restauradoras. A gente tem aqui nessa parte final do texto, aquele texto clássico em que Jesus fica: Pedro, você me ama? Sim, eu te amo, cuide dos meus cordeiros. Você me ama, eu te amo. É um texto mais complexo, que no grego traz algumas palavras, né, que vocês vão ver que são diferentes. O texto grego, a gente tem dois verbos diferentes usados aqui para falar desse amor de Deus. Então, o primeiro, Jesus pergunta usando um verbo e Pedro responde usando outro verbo. Um verbo diferente, com sentido diferente. Aliás, é uma coisa muito frequente ao longo dos evangelhos. Sim. Esse jogo de dois verbos diferentes sendo usados. Exatamente. E qual é o verbo com que Jesus pergunta? Jesus pergunta usando o verbo que a gente chama de agapau. É o verbo ligado ao amor ágape. Certo? E como Pedro responde? Usando o verbo phileo. Ou seja, qual é a diferença entre um e outro? Aqui, quando a gente tem Jesus falando para Pedro, agapasme, que é do verbo agapaus, e Pedro que responde para ele, filo, sim. Ou seja, é como se Jesus perguntando: você me ama de forma ilimitada, de forma sacrificial, de forma incondicional? E Pedro falando: sim, Jesus, tu é meu camarada. Sou teu amigo. A filia é uma forma de amor importantíssima. Importantíssima. É um laço muito forte. Mas esse outro amor, esse verbo que Jesus fala, é como o Alessandro colocou.
Você dá sua vida por mim? Acho que Pedro antes responderia assim. Mas Talvez agora respondesse. ele fala, nós temos um vínculo muito forte, tá? Amizade para valer mesmo. Há um laço Amigos entre para nós, sempre. mas Né? não está nesse nível, Jesus. Não está. E Jesus pergunta novamente, usando esse verbo, agapás-me, e ele responde a mesma coisa. Né? E você, eu te amo, o laço é forte, mas não é suficiente para morrer, não. Na terceira vez, aí Jesus já muda, e aí Jesus pergunta para ele, pela terceira Na vez. última pergunta. Na última vez que Jesus pergunta. Terceira, fileis-me. Opa, agora Jesus baixou o nível. Será que agora Simão vai manter isso? E ele se entristece e fala, ok. O senhor sabe que é isso mesmo. O senhor sabe que é isso mesmo. É um texto É fileu. muito, muito E lindo. aí, só que aí a gente poderia perguntar, será que Jesus confiaria o seu ministério a alguém que não o ama com amor ágape? Confiou. Confiou. Mesmo com essa resposta, com Jesus perguntando se era fileu mesmo, e Pedro confirmando, sim, Senhor, é fileu sim. E Jesus dá a ele a responsabilidade, cuide das minhas ovelhas. Pedro percebe que Jesus sabe o que ele falou. Pedro percebe. E Pedro agora ele não está escondendo, ele é sincero. Ó, é isso. Mas eu acho que isso tira o peso dele. É como se Jesus estivesse dizendo para ele, ok, Pedro, desde o início eu já sabia qual era o teu amor. E desde o início eu ia te dar as ovelhas para cuidar do mesmo jeito. Eu ia te dar essa responsabilidade, esse chamado, porque não é disso que depende do meu chamado. O meu chamado é meu. Depende de mim, Jesus, não de você, Pedro. É você, com falha, com limitação, sem ainda ter uma questão de saber quem eu sou, mas sabendo que eu sei quem você é. Né? A expressão que está aqui, Kyrios, pantasi oidas, né? Tu sabes de tudo e conheces, tá? Sabe lá no fundo que é filho meu. Então, Jesus nos confronta em amor. Ele nos faz pensar como nós relacionamos com ele. Não tem nada a ver sobre matar por ele ou morrer por ele, é um pouco mais complexo. Né? Tu sabes todas as coisas. E é admitir que, na perspectiva da graça, quem sabe é Jesus. Pedro, não a gente. A gente tem um pedaço da narrativa. Pedro que admite seus limites diante de Jesus, já é um Pedro bem melhor que aquele Pedro que achava que podia todas as coisas e ia fazendo peito na raça do jeito dele. Tipo, eu sei de tudo, Jesus agora sabe, não sei mais nada, mas o Senhor sabe. Sim. Tá? Então ele se expõe a Jesus. E mesmo assim, Jesus disse: tá bom. E Jesus, é por graça. E Jesus sabe tudo sobre nós. Mesmo algumas coisas sobre nós que nós mesmos não sabemos. Sim, como o que aparece no Salmo 139. Antes da gente falar, antes da gente ter consciência de. Né? Então, tem esse processo, antes da consciência de alguma coisa. Uhum. Então, a gente queria deixar, para finalizar, essa reflexão. Seguir a Jesus não é fazer do triunfo um espetáculo. Tá? É servir. O reino dele não é como esse mundo. O reino dele é de alguém que vai lá, assa pão para discípulos depois de ter ressuscitado e protagonizado o maior milagre que o mundo já viu. Depois de ter se revelado como Deus, ele serve. Tá? Então, ele não está nos criando para fazer um reino de importantes e invencíveis, mas de servos. Uhum. O que mais? Somos salvos não pelo que nós fazemos, mas pela graça de Deus. Pela graça, exatamente. Jesus conhece quem somos e as nossas fraquezas, ele sabe. E ele nos chama para andar com ele.
O discipulado é isso, não é uma atividade de supercrente, né, Alessandro? A gente tem muito essa confusão. E quase sempre, quem é triunfalista demais, acaba quase sempre em decepção. Sim. Esse povo do eu posso, eu vou fazer, na minha casa não entra desemprego, na minha casa não entra o Covid. E quando chega a dificuldade, a pessoa fica desorientada, porque tem um evangelho de que eu fiz a campanha das 7 semanas e sei lá o quê, e por isso eu estou imune a tal coisa. Não é assim. Não é pelo que a gente faz. É pelo que Deus faz. E a gente não sabe de nada. Ele sabe tudo. Como acontece na vida e no chamado de Pedro, a gente aprende que discipulado não é tanto assim sobre o que nós fazemos, mas é muito mais sobre como nós nos relacionamos com Jesus por sua graça. Ele quer relacionamento. Tá? E hoje? Já aconteceu de você ter aquilo, esse evangelho que nos promete, ter caído, às vezes, em alguns momentos da vida, isso é tentador, né? Às vezes a gente acaba caindo nesse evangelho triunfalista, né? Fui chamado para ser cabeça e não cauda, e tal, ficar por cima, que é triunfalista, e Jesus nos ensina que não é assim o discipulado, né? Não é o discipulado de supercrentes. Eu vou transformar pedra em pão, saltar do alto do templo. Pois é, tem isso na Bíblia. Tem, Vocês sabem quem, né? Então, tem a proposta, né? a proposta triunfalista lá é demoníaca. Quem promete E ainda vou ter todas as riquezas. Quem promete isso tudo é o diabo quando tenta Jesus. Tá? Para a gente ter em mente. No triunfalismo, a gente é salvo pelo que faz. A gente consegue a bênção pelas coisas que a gente faz. E na graça, não. Porque quando a gente tenta ser salvo pelo que a gente faz, é um peso tremendo, porque a gente não consegue. Quando a gente tenta ser abençoado pelo que faz, a gente não consegue. Quando a gente tenta trabalhar para Deus do nosso jeito, a gente não consegue. Mas, o que a gente tem? Sim, o que acontece. O que a gente quer rejeitar são exatamente aqueles modelos de discipulado formados na base de supercrente. Seja o supercrente você mesmo, ou seja o supercrente um outro super discipulador que sabe todas as coisas e a quem você deve prestar contas porque ele é infalível. Não, nenhum dos dois são supercrentes. Infalível mesmo é só Jesus. Exatamente. Ok? Então, tenha um domingo abençoado, né? Sim. Amém? Amém.